Aí todo mundo meio que riu, né? E aí avisei meu esposo, estou indo na igreja, aquela igreja tal, lá perto de casa. Ele falou o seguinte: quando terminar o culto, eu vou lá te buscar. Eu falei: não, tudo bem. Naquela época não tinha celular não, tá, gente? Eu tinha 20 anos e não tinha celular. E aí tinha um orelhão, a gente liga, né, pelo orelhão. Ele que tinha o celular na época. E aí eu falei: não, eu te ligo, te aviso. E eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, pastor, eu estava com uma camiseta, eu lembro como se fosse hoje, um barrigão e tal. E quando eu entrei, era uma igreja meio assembleana, né? E aí eu senti vergonha. E aí eu saí. Só que uma mão forte me pegou e me colocou dentro daquela igreja. E era um culto de família, e eu comecei: Senhor, restaura minha vida, agora eu estou grávida, quero criar minha filha na Tua presença, eu não tenho força, eu não sei, Senhor, como vai fazer, Senhor, perdi minha mãe, como que é, aquele choro, aquela coisa, e terminou o culto, e eu saí, olhei, não vi, e aí liguei, e o telefone não atendeu, e eu cheguei em casa. Nesses dias eu estava morando com a minha sogra, enquanto terminava a papelada da minha casa, e aí quando eu cheguei, aquela movimentação. Eu não quero me prender muito a isso, mas eu preciso que você entenda que recomeçar é necessário. E aí eu recebo uma notícia. Ele sofreu um acidente. Eu falei: então me leva lá, eu quero ver, quero saber, tal. Me levaram para o HPM. E aquela situação toda. E ele tinha falecido. Eu grávida de 7 meses. 6 meses depois eu perdi o meu marido. E tinha todo um plano, tinha todo um projeto. Eu não ia voltar a trabalhar por um período. Eu iria cuidar da minha filha, a minha casa, que tinha acabado de conseguir a minha casa. E eu precisei fazer a rota, mudar a rota, aleluia. Eu precisei recomeçar, eu precisei me levantar ao meio do luto. Eu sei que quando nós falamos de luto, logo nós levamos a alguém que nós perdemos, mas luto vai muito mais do que isso. Às vezes é um emprego, às vezes é uma amizade, é um relacionamento, porque o luto é aquilo que você precisa reorganizar. E agora eu precisava reorganizar a minha vida. E a primeira atitude que eu fiz foi: eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. E ali no meio daquela notícia, dentro do HPM, eu falei: Jesus, eu volto. Eu volto, Jesus. Eu volto, Jesus. Me ajuda. E o Senhor foi me ajudando, o Senhor foi curando, o Senhor foi tratando, ao ponto que as pessoas, meus familiares, chegavam assim: eu não sei nem como te ajudar. Que difícil. Eu não sei nem o que fazer por você. Aleluia. E o Senhor foi dando força, e o Senhor foi restaurando, e o Senhor fez nova todas as coisas. O Senhor restaurou a minha vida sentimental. Eu casei novamente, aleluia. O Senhor fez novamente na minha vida. Só que a gente precisa entender algo. Quem está assentado no trono? Pergunta a sua irmã aí ao seu lado: quem está assentado no trono da sua vida? Você precisa entender quem está assentado. Para você recomeçar, aleluia. Para você conseguir ter uma mudança de rota, de mente, de atitude, você precisa entender quem está assentado no trono. Aleluia. Porque quem está sentado no trono tem poder para mudar a tua história. Porque quem está sentado no trono pode fazer nova todas as coisas. Ainda que pareça que é o fim, porque parecia que era o fim. E vou dizer algo para você. Você vai até rir, mas é verdade. 20 anos. Agora com um bebê. Sabe o que eu pensava? Ninguém vai me querer. Quem vai casar comigo? Olha só. Só que, quem
eu chamei para ficar no trono, no controle, no governo da minha vida em meio ao caos, foi Jesus. Eu falei, Jesus, é só o Senhor que pode restaurar, me levantar, reorganizar a minha vida, restaurar a minha vida sentimental, porque não é fácil, não é fácil. Aleluia. Nós precisamos entender, aleluia, que Ele está dizendo, ainda que a sua vida passe por momentos difíceis, Ele continua governando. Ele continua governando, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o governo, aleluia, aleluia. Eu e você muitas das vezes nos desesperamos, aleluia. Eu e você muitas das vezes falamos, o que eu vou fazer, como vai ser, qual vai ser o jeito, qual vai ser a forma, mas o Senhor está dizendo, eu estou governando, eu estou no governo, aleluia. Eu estou no governo, eu não perdi o controle, aleluia. Oh, Espírito Santo, eu vim aqui te dizer nessa tarde que o que parece que é o fim para você, para Ele não é. Porque parecia que era o fim, irmãos. Aleluia. Parecia que era o fim, meu Deus. E o Senhor restaurou. E muitas das vezes queremos que Deus transforme nossa situação, mas resistimos a entregar o controle a Ele. Eu não sei você, mas às vezes a gente faz uma oração assim, Senhor, vai por ali, Senhor, faz isso. A gente quer ensinar o Senhor, a gente quer falar, Senhor, faz desse jeito, dessa forma, aleluia. Eu quero dizer para você que você precisa ter cuidado para que as lutas não controle, não governe, aleluia, não queira resolver, aleluia, aquilo que só Deus pode fazer. Cuidado, cuidado com as suas emoções, cuidado com o que sai na tua boca, cuidado com as suas atitudes. Aleluia, para que o governo de Deus não se perca na sua vida. Porque Ele está ali, Ele está falando, eu vou fazer, eu quero fazer, eu já liberei, eu estou no controle, aleluia. Está tudo sobre o domínio das minhas mãos, eu estou vendo tudo, minha filha. Eu estou vendo cada situação, você não está sozinha, aleluia. Eu estou vendo, eu estou contigo. Ainda que você muitas das vezes não sinta, mas cuidado, porque as lutas querem roubar isso de nós. As lutas querem tirar isso de nós, então nós precisamos ter cuidado. Você precisa reconhecer, aleluia, quem governa, quem está no trono, aleluia, é o Senhor. E aquele que jamais mudou, aquele que é fiel, aquele que tem o controle de tudo nas tuas mãos. Aleluia. E como eu disse, algumas vezes vai ser necessário recomeçar. E talvez você fale, foi há 20 anos, mas olha, nesses 20 anos, algumas vezes eu tive que recomeçar. Em algumas áreas da minha vida. Assim como você. E não tem muito tempo não, irmãos, tem alguns meses que eu precisei mudar a rota novamente. Pastoreávamos uma igreja 3 anos e pouco, e tomada por frustrações, por ciclos que se repetia. E eu aprendi que ciclos que se repetem na nossa vida precisa de arrependimento. Ciclos que você está vivendo, precisa de arrependimento. Precisa voltar. Rever os conceitos, os valores, aleluia. E ano passado, crises emocionais, ansiedade,
Tem algumas pessoas que estão aqui que acompanharam de perto, aleluia. E aí entra aquela questão, meu Deus, a igreja, agora eu estou falando de uma área ministerial, eu não sei, aleluia, qual é o teu chamado, eu não sei aquilo que o Senhor te chamou para fazer, mas muitas das vezes nós nos colocamos nesse lugar, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sei, Senhor, não posso, Senhor, é pesado demais, aleluia, por causa de frustrações, decepções, traições, palavras. Mas é necessário você recomeçar. E aí, no meio daquele turbilhão de sentimentos, de coisas acontecendo, meu Deus! E o Senhor, você precisa fazer a rota, mudar a rota. E aí a gente olha para um, a gente olha para outra, afinal, pastora de uma igreja. Almas, eu não estou falando de coisas, eu estou falando de almas. E fulano, e ai, as pessoas, e os meus filhos, e como vai ficar, aleluia. E o Senhor, refaz a tua rota. Eu já disse aqui, naquele momento, permanecer era desistir. E aí precisou de coragem para recomeçar. Ainda que ninguém entenda, aleluia, ainda que ninguém consiga compreender o que está acontecendo, aleluia, o que aconteceu, por que aqueles pastores, aleluia, precisou ali encerrar o trabalho naquele local, aleluia, porque a igreja não acabou, a igreja somos nós, aleluia, nenhuma alma se perdeu, está todo mundo adorando e cultuando ao Senhor, mas às vezes vai ser necessário você tomar uma atitude que ninguém vai entender. Às vezes você vai ter que fazer algo, aleluia, que ninguém vai te compreender, aleluia. Pode até tentar, mas não vai, porque só você sabe o que você está passando. E precisou de muita coragem para recomeçar. Como eu disse, tinha 3 anos e meio nesse lugar, mas a gente pastoreia, eu tinha 24 anos. Hoje eu estou com 40. Muitos anos. E não é sobre os anos. É sobre ser necessário rever a rota todas as vezes que for necessário, para que se cumpra o que Deus tem para a sua vida. E aí nós tomamos a decisão. E viemos para cá. E estamos num processo. Mas eu quero te dizer, já não estou mais naquele lugar que eu estava. Curas, libertações, cadeias, aleluia. Então às vezes é necessário você tomar uma decisão, uma atitude de recomeçar, mesmo quando ninguém vai entender. E a palavra do Senhor diz: agora faço nova todas as coisas. E é o que o Senhor tem feito. Porque, como eu disse, é uma palavra de restauração, aleluia. E o Senhor não vai restaurar só a área ministerial, espiritual. Ele vai restaurar todas as áreas das nossas vidas, aleluia. E Ele nos chama, aleluia, para prestarmos atenção no que Ele está prestes a fazer. E como eu disse, aleluia, o Senhor falou: é agora. É hoje, aleluia, que eu tenho novo para você. O recomeço começa quando aceitamos a olhar a vida pela perspectiva de Deus. Nós precisamos mudar o nosso olhar, amém? Nós precisamos mudar, aleluia, a forma que estamos olhando. Então você precisa pedir: Senhor, muda a minha visão, aleluia, muda a minha visão, porque eu quero ver com a expectativa, aleluia, com a perspectiva do Senhor. Senhor, muda a minha visão, aleluia, porque eu quero ver o que o Senhor tem para fazer na minha vida agora, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Então, aleluia, não basta apenas querer uma vida nova,
mas precisa mudar as atitudes. Não é apenas recomeçar, não é apenas tomar uma decisão, não é apenas tomar um passo, mas é mudar as atitudes. Ei! O Senhor faz nova todas as coisas. E Ele renova de dentro para fora. Não podemos ficar presos no que passou. É agora. É hoje. Aleluia. Mas nós queremos dar desculpa para o Senhor. Não, Senhor, mas tem isso, tem aquilo. Não, Ele está dizendo, olha, é agora, eu faço agora. Para de ficar olhando para trás. Para. Isso cansa, irmãos. Isso desgasta. Aleluia. O convite de Deus é para o novo. Mas a decisão de deixar o velho para trás é sua. Sabe por quê, querido? O novo assusta. O novo assusta. Não foi um recomeço de um dia para o outro, foram meses. Quase um ano. Porque o novo assustava. Ai, como vai ser? Como vai ser? Aleluia. É porque às vezes a gente quer saber o como vai ser. Nem sempre Deus explica tudo, passo a passo. Você vai passando pelo processo e Deus vai fazendo. Mas a gente quer ver tudo, né? Quer entender tudo. O novo assusta. O novo traz pavor. Mas eu quero te dizer que o novo é de Deus, é necessário para mim e para você. Aleluia. Mas você precisa deixar para trás. Você precisa deixar algumas coisas para trás. Aleluia. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Oh, Espírito Santo, aleluia. O que eu faço para recomeçar? O que eu faço para recomeçar? Talvez quando você sair dessa tarde e ir para sua casa, talvez você precise recomeçar. Talvez você precise tomar uma decisão. Talvez exista alguma área na sua vida que precisa do agora, do hoje. E talvez você esteja se perguntando: como recomeçar? O que eu faço? O que eu faço para recomeçar? Eu quero te dizer que, primeiro, cada um vive a sua jornada. Cada um vive a sua jornada. Não queira viver a jornada do outro. Muitas das vezes a gente fica preso. Não, mas olha, se o meu marido mudar, eu vou mudar. Não, eu quero recomeçar. Mas se meu filho, não, se meu trabalho, não, se isso acontecer, ei, a jornada é sua, a vida é sua. Quem tem que se posicionar é você. Quem tem que tomar o primeiro passo é você, para que você viva algo novo. Aleluia. E no início dessa decisão de por um tempo não pastorear uma igreja de frente, porque não deixamos de pastorear, não deixamos de ser pastor. Eu tenho 2 filhos em casa. Estou ali discipulando e pastoreando eles até Jesus voltar. E por onde o Senhor nos leva. Mas a princípio, quando essa decisão, porque partiu de mim, o meu esposo não concordou. Ele não entendeu o que estava acontecendo. E por alguns meses eu ainda tentei. E eu, Fabiano, falei, não, eu vou até dezembro de 2025. O Senhor falou, você não vai a nada. Eu vou te expulsar agora. Eu senti que Deus me expulsou. Mas não adianta eu querer recomeçar a viver algo novo que Deus tem para mim, se eu quiser viver a jornada dele.
O que Deus tem para fazer na vida dele, Deus já está fazendo e vai continuar fazendo. O que Deus tem para fazer na tua casa, Ele vai fazer, aleluia. O que Deus tem para fazer na vida do teu filho, do teu esposo, dos teus familiares, Ele vai fazer. Mas você e eu, nós precisamos nos posicionar, aleluia, porque a vida é minha, a caminhada é minha, a jornada é minha, a salvação é individual, aleluia, e eu não posso ficar presa, aleluia, ao passado, eu não posso ficar presa ao que não está dando certo, eu tenho que mudar a rota, eu tenho que me posicionar, eu tenho que recomeçar para viver algo novo. Algo diferente, aleluia. O Senhor tem coisas grandes que nem os seus olhos ouviram, seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram e nem chegou a penetrar o teu coração. É o que o Senhor tem para você. Você nem consegue imaginar o que Deus tem para você. A gente fala, não, tá bom, isso aqui. Aí Deus, não, eu tenho mais. Eu tenho algo novo. Eu tenho algo novo. Eu tenho uma porção. Aleluia. Eu tenho algo novo. Eu tenho uma porção. Eu tenho algo diferente. Aleluia. Eu vou aumentar. Eu vou alargar as tendas. Aleluia. Eu vou te posicionar. Eu vou te melhorar. Eu vou te curar. Eu vou te restaurar. Aleluia. Porque eu vou fazer através da tua vida. Oh, aleluia. Viva a tua jornada. Para de ficar olhando para os lados. Segue, segue. E o Senhor liberou uma palavra para mim nesse momento. Não olhe para trás. Fabiana, não olhe para trás. E você acha que não deu vontade? Você acha que no meio da caminhada ai meu Deus, o que eu fiz? Ai Jesus, Senhor, não olha para trás. Não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. Algo novo está vindo, algo novo eu vou fazer. Eu vou te restaurar, eu vou te curar, eu vou renovar, eu vou fazer, eu vou trocar na tua mente, eu vou arrancar a ansiedade, eu vou tirar os remédios, eu vou fazer na tua vida, eu vou curar o teu coração, eu vou fazer. Você não é a frustração, você não é a decepção, você não é a traição. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Oh, decandalabachuri, decandalamanai. Olhe para frente. Siga na tua jornada. Eu vou recomeçar, eu vou recomeçar. Eu vou. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Cada um vive a sua jornada. Deixe as pessoas livres. Deixe as pessoas livres para aprender a viver a própria jornada. Sabe por que talvez você não está recomeçando, não consegue recomeçar e viver algo novo, algo extraordinário? Porque você talvez está aprisionada em alguém. Porque talvez você não deixa as pessoas livres. E a gente agora fala muito do filho, né? De filhos. A gente logo lembra dos filhos. Quem não aqui? Quem não aqui quer? Não. Preparar tudo para que o filho não sofra. Para que o filho, aleluia, não passe o que você passou. Quem não aqui, irmãos? E nesse meio período, nessa mesma trajetória, a minha filha também, toda a minha casa, mas a minha filha, ela precisou também, ainda está em acompanhamento psicológico. E eu pude entender que muitas das vezes eu também, pastora Jailma, super protetora. Antes do negócio acontecer, eu já estava lá, Isso traz um peso. Isso pesa, irmãos. Isso pesa. Porque sua mente fica assim, Aí você fica, cuidado aí. Não sei o quê.
Entenda bem, não estou falando que você não tem que ter zelo e cuidado, não estou dizendo isso. Mas deixa ela livre para viver a jornada dela, para amadurecer e crescer. Porque somos forjadas onde? No fogo. Luísa hoje está com 19 anos. E entender que ela tinha uma dependência emocional em mim. Entender que eu tinha uma super proteção, até porque, né? A situação lá atrás, há 20 anos atrás, perdas dentro ainda do meu ventre. Foram 2 em um ano. E por muito tempo. E nesse reboliço todo do ano passado, eu comecei a ver, não, preciso deixar. Eu estou vivendo agora a minha jornada de restauração e cura. Eu não posso ficar aprisionada à minha filha, aprisionada ao meu filho, aprisionada ao meu marido, aleluia. Porque no primeiro momento da decisão eu falei, hoje eu não posso pastorear mais. Naquela reunião lá na igreja eu disse, olha, por amar vocês, eu tenho que dizer para vocês, hoje eu não tenho condições de pastorear. Eu precisei dizer aquilo. E agir daquela forma. E entender que aquela jornada era minha. A jornada é minha. Então nós precisamos entender isso. Cada um tem a sua jornada. Não foi fácil, irmãos. Não é fácil. Às vezes você vê o filho querendo tomar uma decisão. Fazer... Mas tem que deixar para amadurecer. Para crescer. Aleluia. Para aprender. Uma outra coisa que eu preciso fazer para recomeçar. Tire os olhos do que ficou e perceba o que está diante de você. Eu já falei sobre isso aqui. Ficar contabilizando o que ficou para trás, irmãos, é desgastante demais. Ficar, oh Deus, oh meu Pai, ah Senhor, é desgastante demais. Tira os olhos do que passou e olha para o que está diante de você. Porque o que vem é melhor do que o que já foi, aleluia. Porque o que vem é algo novo. Porque o que vem é algo sobrenatural da parte de Deus. Muitas das vezes ficamos perguntando, Deus, por quê, por quê, por quê? Mas precisamos saber, para quê, Deus? Para quê, Deus? E eu me lembro naquele dia que recebi aquela notícia que meu esposo tinha falecido sentado no HPM. Chegou um pastor, e depois de um tempo que eu consegui falar uma coisa, sabe o que eu falei? Por que Deus fez isso comigo? E aí aquele pastor olhou para mim e falou, não pergunte Deus por quê, mas para quê? Porque há um propósito. Naquele momento foi difícil entender, porque no meio da dor, para quê, Senhor? Para quê, Senhor? Há um propósito, aleluia. Outra coisa, mesmo que seja difícil recomeçar, porque Deus quer te usar como testemunho para a vida de alguém. É difícil recomeçar, mas o Senhor, Ele quer te usar como testemunho para a vida de alguém. Aleluia. Sabe por quê? Mesmo em momentos difíceis, você precisa se movimentar. O Senhor já falou isso aqui hoje. Você precisa se movimentar. Aleluia. Você não pode parar. Aleluia. Eu sei que vem o cansaço, vem a fadiga. Aleluia. Parece que eu não vou dar conta. Mas o Senhor está falando, é difícil, né, minha filha? É difícil recomeçar. É difícil ajustar a tua vida, áreas. Aleluia. Porque esse comportamento não combina mais com você. Essa forma de falar não combina mais com você. Essa atitude não combina mais com você. Então recomeçar é difícil, é difícil. Aleluia, dói, dói, dói.
Mas o Senhor está falando, se movimenta, se movimenta. Aleluia, não pare, não pare, vai, 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 vai. Aleluia, tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, tem dia que dói, tem dia que chora, tem dia que sangra, mas o Senhor fala, vai, vai Fabiana, vai, 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 vai devagarzinho, vai devagarzinho, mas vai, não para, não para, não para, não para, se movimenta, porque o Senhor só dá direção para quem está em movimento, porque o Senhor só fala com quem está em movimento, porque se você estiver parada, Ele vai falar para quê? Aleluia, se você estiver parada, Ele vai te dar direção para quê? Você está parada? Mas o Senhor está falando, se movimenta. Enquanto você se movimenta, eu dou direção. Enquanto você se movimenta, eu vou falando, eu vou abrindo os olhos, eu vou abrindo a tua mente, eu vou te falando, melhor aqui, ajusta aqui, larga isso, abre mão disso, porque você já recomeçou, você já não está mais naquele nível, já passamos de nível. E o Senhor está falando, se movimenta, se movimenta. Senhor, está doendo, mas se movimenta, porque quando você se movimenta, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor cura, o Senhor restaura. Porque parada você não vai para lugar nenhum. Parada, nós não vamos para lugar nenhum. Então não tem para que Deus te dar direção. Deus fala para quê? É difícil, mas tem vidas. Aleluia. Deus quer te usar como testemunho para vidas. Aleluia. Deus quer te usar como testemunho. Mas eu também falo, Senhor, é você. Mas ninguém me vê. Te vê, irmã, te vê. Há uma nuvem de testemunha que te cerca assim, Mas você, não, mas eu sou pequena, quem sou eu? Não, mas há uma nuvem de testemunha. O Senhor está dizendo, olha só, eu vou usar a tua vida, eu vou te usar do jeitinho que você é, eu vou te usar da forma que você é, porque foi eu que te criei como testemunho, aleluia, para a vida de outras pessoas, porque ela vai olhar e vai falar, ela recomeçou, ela se levantou, ela passou por essa fase, ela passou por esse caos, olha ela está de pé, ele está de pé, então eu vou, aleluia. Talvez a tua fé é pequena, talvez, aleluia, não há coragem, mas olha para alguém, aleluia, que foi, e o Senhor vai te levar também. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Você precisa hoje dar o primeiro passo. É hoje, aleluia. Eu disse aqui quando eu ministrei, que foi lá na sala de terapia, tá? E ela falou, botou o dedo assim e falou assim, olha só, você toma uma decisão hoje, ou você nem volta mais aqui, porque nem eu tenho como cuidar de você. Minha psicóloga foi tomada de Deus naquele lugar. É hoje, Fabiana, é hoje, você só volta. Se você não tomar uma decisão, hoje você não precisa mais voltar aqui. E naquele momento eu disse aqui, o telefone toca, e eu recebo uma mensagem da apóstola Aline. Porque o apóstolo já era a nossa cobertura espiritual. E ela manda uma mensagem, quero te ver amanhã. Aí eu falei com a psicóloga, pode ser amanhã, porque eu te dou até amanhã, Fabiana. Olha, ela levantou. Eu te dou até amanhã para você falar com a sua apóstola. Mas se você não resolver essa situação, você não volta mais aqui. Chega. Então o Senhor está dizendo, é hoje, você precisa dar o primeiro passo. Eu não sei qual é o passo que você precisa dar para recomeçar, mas o Senhor está dizendo, é hoje. O recomeço começa quando eu decido dizer sim ao que Deus quer fazer.
É difícil. Sim, sim, Deus, é isso. Sim, Senhor. Então eu decido fazer. Ele não diz, aleluia, que faz algumas coisas novas, mas ele declara: eu faço nova todas as coisas. Ele restaura a esperança. Porque por muito tempo eu tinha perdido a esperança. Por muito tempo eu não conseguia ver, aleluia. Pastora, você já vê tudo? Não, irmãs, não. Mas por muito tempo a esperança acabou, a alegria acabou. Eu cheguei a duvidar: será que eu tenho fé? Meu Deus, será que eu não estou ficando incrédula? Caos que eu estava passando, o caos que eu estava passando. Mas o Senhor diz, eu declaro: eu faço nova todas as coisas. É de dentro para fora, é em todas as áreas, aleluia. O Senhor nos convida para um recomeço, aleluia. E Ele não te define pelo que você passou. Ele não me definiu, aleluia, pelo que aconteceu. Ele não te define pelo que, aleluia, você passou. O problema é que eu e você muitas das vezes ficamos presa nisso, amarrada nisso, no que você já passou, aleluia. Mas Deus não te define por isso. Ele te chama de filha, Ele te chama de amada, Ele te chama de escolhida. Ele diz: você é a menina dos meus olhos, aleluia. Antes de você ser formada no ventre da tua mãe, eu te criei, eu sonhei com você, aleluia. O Senhor não te define pelas frustrações, pelas decepções. Ele diz: eu tenho algo novo para fazer em você, através de você, porque você é luz, porque você é sal, porque você é remida, escolhida, separada, ungida do Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo, não somos mais escravos do passado, aleluia. Olhe para o que Deus está começando, aleluia, a fazer. Olhe para o que Deus está começando a fazer. E o versículo que nós lemos, o Senhor disse a João: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merece confiança. Essas palavras são verdadeiras e fiel para cumprir. O Senhor disse para João: escreve isso aí, escreve essas palavras, aleluia. E eu quero falar para você nessa tarde, que a promessa precisa ser lembrada. Você precisa lembrar das promessas. Você precisa trazer à sua memória as promessas. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Puxa aí na tua memória as promessas, porque o Senhor, Ele disse: escreve isso, porque essa palavra é verdadeira. Essa promessa é verdadeira, aleluia. Essa promessa é digna e merece confiança. Traga a tua memória. O Senhor quer trazer a tua memória promessa. O que Ele te prometeu, aleluia. Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Ele disse que vai salvar, Ele vai salvar. Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Eu não sei qual é a promessa, o que o Senhor prometeu. Eu não sei em que área, em que esfera da tua vida há uma promessa, mas o Senhor está dizendo: olha só, escreva isso, aleluia, tome posse disso, porque essa palavra é verdadeira, ela é fiel, é o Senhor que está falando. O Senhor está falando para mim, para você: traga na sua memória a promessa, aleluia. Não permita mais que os momentos difíceis, circunstâncias difíceis, roube a esperança, roube a palavra, roube a promessa. Porque
há momentos. É como uma roda gigante, né? Então tem momentos bons, momentos mais ou menos, momentos difíceis, e assim a gente vai. Então todas as vezes que passarem por momentos de dificuldades, que passarem por momentos difíceis, traga à tua memória a promessa, a palavra. Pregue para você. Eu não sei se você tem esse costume, se não tem, faça. Pregue para você. Pregue a palavra para você. Aleluia. O Senhor disse que vai fazer nova todas as coisas. Senhor, eu declaro, eu tomo posse. Faça nova todas as coisas na minha vida, na minha casa. Aleluia. A sua carne vai tremer. Você vai chorar. A realidade não vai estar de acordo com a palavra. Vai ser uma guerra com o espírito e a carne. Mas você precisa trazer a tua memória, porque as palavras são verdadeiras. Aleluia. Oh, Espírito Santo, eu quero te convidar a você ficar sobre os teus pés. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero dizer que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel ao que prometeu. O Senhor é fiel, aleluia, para te levar a um novo recomeço, uma nova fase, uma nova estação, aleluia. Oh, Espírito Santo, eu quero dizer para você que a palavra de Deus é mais confiável do que qualquer circunstância. Qualquer, aleluia. A palavra de Deus, ela é mais confiável do que qualquer circunstância. Então permaneça na palavra. Quer recomeçar? Precisa recomeçar? Quer viver algo novo? Permaneça na palavra. Permaneça na palavra, aleluia. Permaneça na palavra, aleluia. Permaneça na palavra. Oh, permaneça na palavra. Permaneça na promessa. Permaneça naquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Aleluia. Feche os seus olhos, comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Eu vou permanecer, Senhor. Eu vou permanecer na tua palavra. Eu vou permanecer na tua promessa. Eu vou permanecer, porque a tua palavra é verdadeira. A tua palavra é fiel. Ah, Senhor, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai cumprir, porque o Senhor é fiel. Comece a dizer para Ele nessa tarde: ah, Senhor, eu vou recomeçar. Eu vou mudar a rota. Eu vou mudar a minha mente, Senhor. Ou melhor, muda a minha mente, Senhor. Muda o meu coração, porque se algo novo eu quero experimentar, se algo novo eu quero viver. Comece a dizer: se há uma palavra, eu quero, Senhor. Diga para Ele nessa tarde: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Espírito Santo, toma tuas filhas, Senhor, nas tuas mãos. Oh Deus, toca do alto da cabeça, a planta dos teus pés, para que elas possam viver algo novo no Senhor. Oh, hoje é o dia de você recomeçar. Hoje é o dia, aleluia, de você se posicionar. Hoje é o dia de você se movimentar para aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será
estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte.